Jesus seja com a tua vida, com a sua família, seja nesse ano inteiro na tua casa, seja um ano de bênção, de prosperidade, de muita revelação, muita intimidade com o Senhor Jesus. Aleluia! Quero apresentar nossos visitantes aqui, o Ailton e a Cícera. Pode ficar de pé, por favor. É a prima do Cirlei. Vocês são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar vocês neste lugar. Que o Espírito Santo possa falar tremendamente ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Doni, seja bem-vindo. A sua esposa, em nome de Jesus. Aleluia. Quem é esse rapazinho aí, o nome dele? Caio. Caio, seja bem-vindo também. Recebe o cumprimento aí dos nossos amados irmãos. É o sobrinho do Júlio. Aleluia. Glória a Deus. Como os irmãos começaram o ano? Estão felizes na presença do Senhor? Passaram bem as festas? Já caiu a ficha que está no ano de 2016? Alguns ainda não caiu a ficha, ainda nem vieram para a igreja, né? Alguns ainda estão por aí nas festas. Outros estão viajando. Deus abençoe esses irmãos em nome de Jesus, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Aleluia. O Espírito do Senhor, como sempre, está neste lugar. O Espírito Santo de Deus, como sempre, está neste lugar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Eu te louvo pelas nossas vidas, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te louvo, Senhor, pela saúde minha, da minha esposa, dos meus filhos, pela saúde de cada um dos meus amados irmãos e dos seus filhos. Eu te louvo, Pai, pela prosperidade dos teus filhos. Eu te louvo, Senhor, pelo alimento, pela vestimenta, pelo ar que nós respiramos, pela fé, pela esperança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso no nosso meio. E nesta hora eu clamo a Ti, a Tua misericórdia, mais uma vez. Que o Senhor, ó Deus, venha nos revelar a Tua palavra. Que o Senhor venha nos revelar a Tua vontade. Que o Senhor venha mudar as nossas vidas, porque nós precisamos ser mudados. Precisamos nos conformar à Tua palavra. Precisamos nos conformar àquilo que está escrito, aquilo que está revelado pela Tua santa palavra. Que essa noite, Espírito Santo, o Senhor mesmo venha nos ensinar. Seja o Senhor, enquanto nós estivermos falando da Tua palavra, que a Tua cura seja liberada aos enfermos, aos doentes, aos fracos, aos desanimados. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer os joelhos trôpegos e as mãos vacilantes. Deus, em nome de Jesus, que o fraco diga: eu sou forte, porque o Senhor está comigo, porque a alegria do Senhor é a minha força. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a unção do céu possa incendiar o meu coração e o coração da Tua igreja. Aviva a Tua obra, Senhor, nesta hora. Aviva os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que um fogo ardente e consumidor possa penetrar em cada coração agora, ao ponto, Senhor, de nós não aguentarmos desse poder e extravasar da Tua presença. Oh Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Espírito da glória de Deus, faz a Tua obra, cumpra o Teu propósito aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir aquele que reina, ao Rei Jesus, aleluia. A glória, a força e o poder para sempre. Amém, Jesus. Bendito seja o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. João, o Evangelho, capítulo 19. Antes de nós lermos o 19, eu gostaria de lembrar os irmãos de Isaías 53. Os irmãos se lembram do que está escrito lá em Isaías 53? Quem se lembra? O que está escrito lá? Está falando a respeito de quem? Jesus. Jesus. Está falando a respeito da vinda de Jesus, o sofrimento de Jesus, a crucificação de Jesus, a rejeição
por parte dos homens a Jesus. Está ali contigo no Isaías 53, que o meu servo procederá prudentemente, e ele será rejeitado e humilhado e ferido, e será um com quem aqueles que olham para ele vão menear a sua cabeça, vão desdenhar dele, vão olhar para ele e vão desprezar, porque a Deus agradou moê-lo. Esse é o nosso amado Jesus. Essa é a palavra de Deus que não pode falhar. Essa é a palavra de Deus que não mente, que os céus passam, a terra passa, mas as palavras se cumprem vírgula por vírgula. Então lá em Isaías 53 está falando do sofrimento do Messias, está falando da morte do nosso amado Mestre, mas que no final das contas ele iria se alegrar com o penoso fruto do seu trabalho. E é isso que ele tem feito, se alegrar comigo, com você. Quando ele viu o fruto do seu penoso trabalho, ele se alegra. E nós vemos que 600 anos depois dessa promessa maravilhosa de que a Virgem conceberia e daria à luz um filho, o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, e o governo está sobre os seus ombros. 600 anos depois da promessa, veio o nosso amado Jesus, nascido de mulher, nascido da incorruptibilidade, não do pecado, mas do Espírito, nascido não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Bendito seja o seu nome. Sem o auxílio de homem, não da semente do homem, mas da semente do Espírito. O Cordeiro imaculado, o Cordeiro vivo, que ele mesmo se entregou por amor à igreja, por amor à humanidade, por amor a você. E é importante nós entendermos isso. É importante nós conhecermos as profecias. É importante nós entendermos as promessas, para que a gente possa compreender qual é a largura desse amor, qual é o comprimento desse amor, qual é a profundidade desse amor, qual é a altura desse amor. É maravilhoso demais. É importante nós entendermos as promessas, as profecias e o cumprimento dela no nosso amado Jesus, para que a gente possa desfrutar daquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos olhar para o centro da palavra de Deus, para que nós não venhamos nos desviar, ainda que estejamos lendo a Bíblia, ainda que estejamos dentro da igreja, para que nós possamos olhar para o alvo. Quem é o nosso alvo? O Senhor Jesus é o alvo. Não são as coisas. O meu alvo não é o céu, ainda que eu vou para lá. Aleluia. O meu alvo é o Senhor Jesus. O meu alvo não é aquilo que está nas mãos do Senhor Jesus. O meu alvo é Cristo, vivo, ressuscitado dentre os mortos, vivendo dentro de mim. Este é o meu alvo. Esta é a minha vida, esta é a minha alegria, esta é a minha paz, esta é a minha respiração. Sem Ele eu não posso, sem Ele eu não posso dar um passo. Se eu não compreender isso, irmãos, eu vou ser um entendedor somente de algumas coisas. Se eu não compreender a profundidade desta revelação, eu vou ser um religioso, muito bem instruído na religião cristã, na religião da lei dos crentes, ou da lei de quem quer que seja. Se eu não compreender a essência do Evangelho, eu vou ser um bom religioso, e de bom religioso o mundo está cheio. De bom religioso as igrejas estão cheias. Isso não muda o mundo. Nós acabamos de cantar: vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Só há uma forma de nós mudarmos o mundo: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo vivendo, operando dentro de mim, transformando a minha vida, mudando o meu caráter, mudando a minha personalidade. Cristo mudando o meu pensamento, as minhas ideias. Como disse Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor,
que apresenteis os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, é o vosso culto inteligente. É você se apresentar, se ofertar, se dar. E não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com a Babilônia, e não vos conformeis com os ensinamentos do mundo, e não entreis na forma do mundo, mas conformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter as nossas mentes conformadas, irmãos. O que é ser conformados? Entrar na forma. Eu tenho que me conformar à imagem de Cristo. Só dessa forma eu vou mudar o mundo. Eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício. Eu tenho que entregar o meu corpo como sacrifício, assim como o meu mestre fez, assim como o nosso Senhor fez na cruz do Calvário. Não só na cruz, mas mesmo quando Ele estava vivendo, andando pela terra, Ele viveu uma vida de cruz. Ele morreu uma morte de cruz. Ele não só morreu na cruz naquele último dia, mas a vida de Jesus foi uma cruz, porque todos os dias Ele mortificava a sua carne, todos os dias Ele dizia não para o pecado, todos os dias Ele se entregava a Deus como um sacrifício vivo, santo, puro, agradável. E Deus recebia da parte de Jesus como um aroma suave. Deus se satisfez com Jesus. Deus se tornou satisfeito com Cristo. Este é o meu filho amado, que eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, que eu me comprazo. E nós temos o maior exemplo na palavra, o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo. Isaías disse: eis que o meu servo procederá com prudência, com inteligência. Será como que uma raiz de uma terra seca. Não tinha nele formosura nenhuma. Não havia nada em Jesus que nos atraísse. Não tinha nada nele que nós olhávamos para ele e logo desejássemos segui-lo. Nada. Ele não veio de aparente formosura, mas a fé daqueles que tiveram em Jesus é porque creram na sua palavra, creram na obra que Ele realizou aqui na terra, creram porque entenderam as profecias, compreenderam. Mas nem todos creram, como o próprio Isaías disse: a quem foi estendido o braço do Senhor? Quem creu na nossa pregação? Ele foi rejeitado. Todos nós conhecemos. Quem já leu os evangelhos sabe. Quem já viu os filmes de Jesus sabe. Quem já viu a paixão de Cristo, eu tenho certeza que todos aqui já viram. Todos nós sabemos. Hoje nós vamos participar da ceia do nosso amado Jesus. E Ele disse: até que eu venha, fazei todas as vezes em memória de mim. Todas as vezes em memória de mim. Todas as vezes vocês vão fazer. Vocês vão memorar a minha morte. Vocês vão celebrar que eu morri. Todas as vezes. Vocês vão se lembrar que Isaías tinha razão. Vocês vão se lembrar que Moisés tinha razão, que Ezequiel tinha razão, que os profetas tinham razão, que a lei tinha razão. Vocês vão se lembrar que as escrituras não podem falhar. Todas as vezes vocês vão fazer em memória de mim. E nós conhecemos a verdade. Graças a Deus que nos foi deixada a sua palavra escrita, para que nós possamos olhar para ela e entender que é verdade, Senhor. Aconteceu há 2000 anos atrás. O nosso Senhor Jesus veio como homem, mesmo sendo Deus, viveu como homem. As mesmas paixões que eu tenho, os mesmos sentimentos que eu e você temos, Ele tinha como homem.
mas ele viveu como filho do Deus vivo aqui na terra. Ele sempre disse não ao pecado. Esse é o nosso exemplo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, como nós lemos lá no domingo passado, nós estamos terminando o livro de João. O Senhor Jesus estava no Getsemane, no lugar da prensa de óleo, naquele dia que ele foi traído, naquele dia que Judas o traiu e que os guardas vieram e prenderam. O Senhor Jesus foi levado aos líderes religiosos, a Caifás, que era o sumo sacerdote, sogro de Anás, que era o atual sumo sacerdote, para ser julgado por ele. E logo em seguida foi levado para Pilatos, na guarda, lá no palácio de Pilatos, aonde ele foi ali julgado e condenado por Pilatos. Antes disso, ou simultaneamente, Pedro nega Jesus por 3 vezes. 3 vezes alguém perguntou: você estava com ele? E ele disse: não, nunca vi. Na segunda vez: você é um deles, eu te vi lá no Getsemane. E Pedro começa a espraguejar a pessoa. Pela 3ª vez Pedro nega Jesus. Os discípulos fugiram de Jesus, abandonaram Jesus, saíram correndo. Um saiu pelado, a roupa dele, o lençol que cobria ele, se perdeu no meio daquela batalha e saiu nu correndo de noite, madrugada, somente para provar que as Escrituras não podem falhar. Ele será rejeitado, ele será abandonado, desprezado, até os seus o abandonarão, até os da sua casa vão abandonar, até a sua família o abandonou, os seus próprios irmãos o deixaram. Somente a sua mãe teve coragem de ir lá naquela hora na cruz, e João estavam ali ao pé da cruz, e Maria Madalena tiveram coragem de estar com Jesus naquela hora. Quando Jesus está diante dos líderes da religião, daqueles que detinham a verdade, daqueles que conheciam a verdade, que eram os líderes religiosos, quando Caifás pergunta: você é filho de Deus? Fala aí o que você tem ensinado, fala para mim agora, com a intenção de condenar Jesus. E Jesus disse: olha, eu preguei, ensinei abertamente para todo mundo, em todos os lugares, na sinagoga, nas praças, nas esquinas. Pergunta ao povo, eu não falei nada em oculto, nada em escondido. Quer saber? Pergunta ao povo. Nessa hora, um soldado um soldado sacerdote dá um tapa na cara de Jesus e fala: é assim que fala com o sumo sacerdote? Que incoerência, irmãos! O sumo sacerdote é uma autoridade maior do que Jesus, por acaso? Isso somente para provar que ele seria rejeitado e humilhado, esbofeteado. Quando Herodes condena Jesus, a Bíblia diz que eles vão lá e açoitam Jesus. Os guardas colocam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, veste ele de um manto como só os reis vestiam, zombando de Jesus. Quando Pilatos vem perguntar para Jesus: você é rei dos judeus? Jesus disse: você diz de você mesmo? Ou alguém te falou a meu respeito? Pilatos escarnece de Jesus, zomba de Jesus nessa hora. Porventura sou um de vocês? Sou um judeu? Quando ele diz eu sou um judeu, ele está dizendo para ele: porventura sou um cachorro como vocês? Eu sou um escravo como você? Zombando de Jesus. Mas Jesus diz na mesma hora: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Irmãos, que coisa tremenda que Jesus fala. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim e me livravam das suas mãos e das mãos dos judeus.
Irmãos, a Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministros de Deus. Ministros, e deles o Senhor faz labaredas de fogo para auxiliar o seu povo, para ministrar a igreja, para ajudar os seus filhos. Quanto mais os filhos de Deus, ministros. Por isso que o diabo, sabendo dessa verdade, disse: lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para não tropeçares em pedra alguma, e nenhum dos teus ossos serão quebrados. Ministros de Deus são os anjos. Agora o Senhor chama a igreja, o Senhor lava a igreja pelo seu sangue, e diz: são meus ministros. Irmão, você é ministro do Senhor, você é ministro do Evangelho, ministro de uma nova aliança, de uma aliança mais excelente do que a de Abraão, do que a de Isaac, de Jacó, do que a de Moisés. Superior aliança, porque essa aliança não foi firmada com sangue de bodes e de touros, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Bendito seja o seu nome. Você e eu somos ministros dessa aliança. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Nós precisamos andar de conformidade com a palavra, de conformidade com o entendimento. Nós precisamos andar de conformidade com a revelação de quem nós somos, e deixar a meninice, deixar a criancice, deixar as picuinhas, deixar as coisinhas, deixar todo o embaraço, tudo aquilo que tenta nos prender, as mágoas, a raiva, a ira, o rancor, o ódio. Porque o irmão não olhou para mim, porque o irmão não me cumprimentou, porque o irmão isso, o irmão aquilo, o irmão falou mal de mim, o irmão não sei o quê. Isso não é nada, irmãos. Isso não vale nada. Entenda quem você é, ministro. Amém. Agora o Senhor Jesus, de frente para Pilatos, ele fala: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus ministros se empenhariam por mim. Irmãos, Jesus não estava preocupado com este reino terreno. Jesus não estava preocupado com o governo dessa terra. Jesus não estava preocupado com honrarias humanas. Se o meu reino fosse dessa terra, os meus ministros se empenhariam por mim. Sabe por que ele diz isso? Ele sabe quem são os ministros dele. Os ministros do Senhor se empenham por ele. Irmão, se você é um ministro do Senhor, de fato e de verdade, você se empenha por ele. Quantos aqui são ministros do Senhor? Você tem se empenhado pelo seu mestre? Você tem se doado pelo seu mestre? Você tem se entregado pelo seu mestre? Porque existe uma outra profecia. João capítulo 2. Nós conhecemos aquela parte, a maioria das pessoas conhece só aquela parte, do capítulo 28 em diante, que é uma maravilha, que é uma bênção, e que deve conhecer e que deve praticar. E há de ser, diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia, e farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Glória a Deus, irmãos.